Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou Cíntia Carvalho, professora de História, e junto conosco nessa aula do 9º ano está o nosso professor intérprete de Libras, Jeremias, tá certo? Então hoje, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai estudar? O que é que a gente vai aprender? Então o que é que a gente vai aprender hoje? A gente vai fazer uma análise, sobre a entrada dos Estados Unidos, a saída da Rússia e o fim da Primeira Guerra Mundial. Como é que isso vai acontecer e observar esses fatos. E compreender o que contribuirá, para se dar esse final aí da Primeira Guerra Mundial. E quando a Guerra Mundial ela vai acabar, quais foram as consequências geradas por essa guerra, ok? Então, vamos relembrar o assunto da aula passada que a gente falou? Então, é importante a gente fazer uma ligação da aula passada, do conhecimento que a gente aprendeu na aula passada com a aula de hoje. Então, relembrando, eu quero fazer duas perguntas para vocês. Vamos ler? Você lembra o que foi a chamada fase de movimentos na Primeira Guerra Mundial? Lembra o que é uma trincheira? Então, a gente falou isso na última aula sobre a primeira fase da Primeira Guerra, que é a chamada Guerra de Movimentos, a fase de movimentos. Ela foi um período curto que durou entre agosto de 1914 até novembro de 1914. Essa guerra, nessa fase de movimentos, foram os envios das tropas, dos exércitos, uma nação contra a outra. Lembra das declarações que um país declarou guerra ao outro? E aí eles vão enviar seus exércitos e formar o que a gente viu na aula passada das frentes de batalha, que formaram a frente ocidental e a frente oriental. Esse envio de soldados, esse envio dos exércitos para avançar em território inimigo é o que a gente chama aí de fase de movimentos. É bom lembrar que dentro dessa fase não houve vitoriosos, tá? Foi uma fase que mostrou aí o equilíbrio, a força dos exércitos envolvidos naquele conflito. Exércitos esses que eram formados pelos blocos de alianças que foram formados antes da Primeira Guerra Mundial, que aí está a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, os dois blocos rivais nesse conflito. E quando a gente lembra do que foi a Guerra de Trincheiras, eu falei para vocês na aula passada, a Guerra de Trincheiras está relacionado justamente à tentativa de parar esse avanço. Então foi uma guerra, uma fase estática da guerra, parada, onde os exércitos nas frentes, na frente ocidental, o exército francês e junto com os ingleses cavaram túneis, valas e formaram as trincheiras. As trincheiras eram feitas com saco de areia, arame farpado em cima. Do outro lado, o inimigo também se tinha uma outra trincheira para um conter o avanço do outro. Dentro dessa terra que ficava no meio, entre as duas trincheiras, estava chamada Terra de Ninguém, que era uma terra extremamente perigosa, porque se um exército quisesse avançar, o outro estava do outro lado para se defender, extremamente armado, esperando só você ultrapassar ou tentar avançar para lhe alvejar. Por quê? Porque a gente viu a quantidade de invenções de armas desse período, principalmente a responsável por os exércitos adotarem essa estratégia de trincheiras, que foi o uso da metralhadora. Ok? A metralhadora, não sei quantos tiros por hora, isso fez com que os exércitos eles garantissem ali suas posições e manter-se aí em estáticos, parados dentro das trincheiras. Mas além das trincheiras, naquele mesmo período, começando a aula de hoje, a gente vai ver que houve um desenvolvimento também das chamadas batalhas marítimas. Ok? As batalhas marítimas foi o uso do submarino.
ok? Inventado pelos alemães naquele período, a partir de 1917. Então, o submarino, os alemães vão fazer um decreto. Eles vão dizer que todos os navios estrangeiros serão inimigos deles e que se vir qualquer tipo de navio estrangeiro, eles deveriam afundar qualquer navio estrangeiro. Essa medida, por que os alemães vão adotar essa medida? Porque eles tinham a intenção de fazer com que os países da Tríplice Entente ficassem sem alimentos, sem medicação, sem munições, né, para seus armamentos, sem armamentos que vinham dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, naquele período, era o principal fornecedor de medicamento, alimentos, armamento para a Tríplice Entente. E a Alemanha queria deixar os seus inimigos sem esses recursos para fragilizá-los e aí eles perderem a guerra. Vamos observar na tela um modelo, né, de submarino utilizado naquele período. Observem, tá? E a gente vai ver que essa atitude alemã, né, vai gerar uma situação que vai ser ruim para eles, que vai ser a entrada dos Estados Unidos na guerra. Ok? O país mais atingido por essa medida alemã vai ser os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos era o principal parceiro comercial dos países da Entente, dos ingleses e dos franceses. E eles traziam mercadorias, né, para ser vendidas aos países da Entente. Então, quando eles mandam seus navios mercantes, os submarinos alemães vão alvejar os navios americanos. Veja que situação. Então, essa situação de afundar navios americanos vai motivar os americanos a entrar no conflito. Então, os Estados Unidos vai entrar na Primeira Guerra Mundial ao lado de quem? Ao lado da Tríplice Entente. Por quê? Porque os Estados Unidos primeiro tinham preocupação financeira. Se a Entente perder, eu posso ficar sem receber. E os Estados Unidos, ele forneceu muito recurso aos países da Entente e ele queria receber. Então, para ele, o interesse americano era que os países da Entente vencessem a guerra para que eles não tivessem prejuízo econômico. Então, também, diante desse cenário aí do ano de 1917, a gente vai também entender a saída da Rússia. Vai haver a entrada dos Estados Unidos, a saída da Rússia. A saída da Rússia vai ser porque no território russo vai estar ocorrendo a chamada Revolução Russa de 1917, comandada por Vladimir Lenin, ok? Assunto que a gente vai ver depois. Então, a gente vai ver o quê? Com, né, o esgotamento também, né, uma das motivações, além da Revolução Russa em território russo, né, a gente vai ver o esgotamento dos soldados russos na Primeira Guerra Mundial. Tem historiadores que relatam que havia soldados russos que ficavam um atrás do outro, um na frente com um fuzil e o outro esperando que o primeiro que estava na frente morresse para ele utilizar o mesmo fuzil. Veja que nem armas os russos tinham suficientes para lutar numa guerra. Então isso provocou uma revolta social, econômica, uma crise econômica no país que vai contribuir, vai gerar aí a Revolução Russa de 1917. E isso vai fazer com que os russos saiam para lidar com seus conflitos internos, vai assinar aí uma rendição com os alemães. Então, em 1917, a Rússia sai de cena do conflito da Primeira Guerra Mundial. Então, quando a Rússia, é interessante a gente entender que quando a Rússia sai do conflito, lembra da frente oriental? A frente oriental
vai perder força e os alemães vai concentrar toda a sua força na frente ocidental contra os franceses e contra os ingleses, tá? E aí vai ser a chamada volta da guerra de movimentos, a guerra do avanço, mas vai ser justamente a última fase final da guerra. Engraçado que a guerra de movimento, ela se inicia e vai ser por um curto período e ela finaliza a Primeira Guerra Mundial também por um curto período. E aí, a saída da Rússia, como eu já expliquei, faz com que a Alemanha se volte todas as suas forças para a frente ocidental contra franceses e ingleses. Isso, né? A Tríplice Entente, ela vai estar mais desenvolvida belicamente. O que é belicamente? Investido com mais tecnologia de armamento pesado. Isso vai, mesmo aí deixando aquela estratégia de guerra de trincheiras, mas esse armamento pesado vai contribuir para que a Alemanha não avance e aí ela sai derrotada aí dentro da quantidade de armamentos mais potentes vindo da Entente, como a invenção do tanque blindado e também os aviões de guerra mais potentes. E além desses avanços bélicos de armas, de armamento mais pesado, ainda os Estados Unidos ao lado da Entente. Porque os Estados Unidos vai entrar na guerra, a guerra não vai ser no seu território, vai vir com todos os homens, com força de mais soldados, com força de mais armamento. Isso tudo vai contribuir para que a Entente seja vencedora. E aí a Tríplice Entente vai vencer da Alemanha na Segunda Batalha de Marne, ok? Eu trago para vocês aí na imagem um tanque de guerra daquele período. Então, isso marca aí o fim da Primeira Guerra Mundial, né? Além disso, como estava a Alemanha naquele período? A Alemanha, gente, naquele período, ele estava primeiro, envolvido durante muito tempo no conflito da Primeira Guerra Mundial. Então, essa longa duração fez com que a população alemã estivesse sofrendo por causa das questões sociais mesmo, sem recursos para continuar em uma guerra. Isso gerava uma insatisfação do povo alemão na continuação dessa guerra. E também isso fez com que o imperador, o Guilherme II, ele renunciasse aí em 9/11/1918 e os alemães pedem para assinar o armistício de guerra, que é a carta que pedia a rendição, né? Que eles se rendiam e aí terminou a guerra e a Entente aí sai vitoriosa e aí em 11 de novembro de 1918, os alemães assinam a sua rendição. Então, diante dessa situação, o que é que a guerra vai gerar? Quais são as consequências geradas? Qual o saldo, né? Então, vai ser um saldo trágico, negativo. A população, lembra, antes da Primeira Guerra Mundial acontecer, a população ela vivia a Belle Époque, né? Aquela ideia da cultura, da tecnologia, com a invenção do cinema, o desenvolvimento artístico, os teatros, os bares, as bicicletas, aquela vida de consumo e de felicidade. Mas os europeus também viram que o avanço tecnológico tanto faz bem para a humanidade, como pode destruí-la. Os avanços tecnológicos, eles podem inventar armas de destruição em massa, e isso foi provado na Primeira Guerra Mundial. Então, tanto a evolução tecnológica traz paz e felicidade para o homem, como também traz danos irreversíveis na humanidade, que foi o fato da Grande Guerra Mundial, que envolveu várias frentes de batalha e gerou muitos mortos. Foram cerca de 10 milhões de mortos. Isso para alguns livros de história. Tem outros livros que chegam até 13 milhões esses números, né? Alguns historiadores dizem que chega até 13 milhões de mortos. Aí vai depender do livro que você vai ler.
E também, além disso, vocês lembram das sequelas geradas pelas armas químicas, né? A quantidade de soldados feridos, a quantidade de soldados cegos, a quantidade de soldados queimados, sem braços, sem perna. Isso, os mortos, que vai contribuir para que muitas crianças ficassem órfãs, mulheres viúvas. Então, imagina um território, né, com 10 milhões de mortos a mais, a 13 milhões de mortos. Os sequelados de guerra, cidades destruídas. Então eu trago aí para vocês um jornal da época, um jornal francês, que traz aí 2 crianças órfãs, né? E que traz aí como notícia o horror da guerra. O que a guerra vai gerar, né? O que a guerra gerou após ela? O horror de uma guerra. Uma guerra, gente, o dano para uma população e a gente nem consegue imaginar, porque aqui no Brasil a gente nunca viveu um período de 4 anos de guerra no próprio território. Então a gente não consegue nem mensurar, a gente consegue ler e tentar entender como foi essa situação. Cidades destruídas, milhões de pessoas mortas, crianças sem pai, tá? E países que precisavam se reerguer novamente. Mas parece que eles não vão aprender, né? Porque vai ter a Segunda Guerra Mundial e que é assunto que a gente vai ver depois. Então, diante dessas situações, após o fim da Primeira Guerra Mundial, vai surgir os acordos de paz. O que é isso? O primeiro acordo vai ser uma tentativa do presidente dos Estados Unidos, o conhecido os 14 pontos de Wilson. Tá? Ele tentava implantar um acordo que defendia a ideia de uma paz sem vencedores. O que o Wilson pretendia aí, o presidente americano? Deixar com que não criasse mais esse sentimento de rivalidade entre os países europeus e apaziguasse aí, que a paz não teve vencedores por causa diante da baixa de guerra, diante do que a guerra gerou. Então não houve vencedores. Mas aí os países, né, envolvidos num conflito não vai aprovar esse acordo não vai ser aprovado e a Alemanha vai ser sim responsabilizada, ela vai levar a culpa pelo conflito da Primeira Guerra Mundial, como se ela fosse a única responsável por esse conflito. É interessante saber isso, porque esse sentimento aí de tentar se vingar é o que vai gerar aí as motivações para a Segunda Guerra Mundial. É como se a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, vai ser uma continuação da Primeira, que a gente vai estudar quando a gente estiver vendo a Segunda Guerra Mundial. E diante dessa responsabilização em relação à Alemanha como culpada da guerra, vai surgir o Tratado de Versalhes em 1919. Vai ser assinado em Versalhes, na França, né, em 28 de junho. Tá? E aí vai declarar a paz dos vencedores, porque a Entente sim vai ser vencedora e a Alemanha vai ser responsável pelo conflito. Diante dessa responsabilidade alemã, eles vão obrigar a Alemanha a fazer o quê? Devolver a Alsácia-Lorena à França, que foi uma guerra antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, que foi aquela guerra que a França perdeu território para a Alemanha e a França ficou com aquele sentimento de revanche contra a Alemanha e após o final da Primeira Guerra, a Alemanha vai ter que devolver esse território que era rico em ferro, tá? A Alemanha também vai ter que ceder aos vencedores os direitos das suas colônias na Ásia, tá? Na África, vai ter que ceder suas colônias. Ele vai ter que também entregar minério de carvão, né? As minas de carvão mineral ele vai ter que entregar. A Alemanha também vai ter que desocupar territórios que tinham ocupado antes, então perda de território alemão. Tudo isso vai gerar o quê? Ódio, raiva, aquela vontade de vingança que os alemães vão acumular, que vai culminar lá na Segunda Guerra Mundial em 1939. Então a gente vê aí também diante do Tratado de Versalhes, né? A Alemanha vai ter que pagar indenizações aos países da Entente, cerca de 33 bilhões. Então é muita grana num país que está destruído e financeiramente desgastado, né? Então a Alemanha
ela também vai ser proibida de ter aviação militar, de ter canhões, uma marinha, vai ter que devolver parte desses navios mercantes para os países da Entente, né? E ainda o exército alemão vai ter que ser reduzido para que não, assim, na tentativa de impedir que os alemães iniciassem uma nova guerra. Então, além do Tratado de Versalhes, houve também, após a Primeira Guerra Mundial, outros tratados, porque não só foi a Alemanha que participou lá na Tríplice Entente, tinha também o Império Austro-Húngaro. Então, o que é que vai acontecer? O Império Austro-Húngaro, né, os outros tratados vão ser pela questão de fronteiras. Então, o Império Austro-Húngaro ele vai ser desmembrado. Ele vai criar, de vez daquele império em relação a vários países ali europeus, ele vai criar vários países, dissolver e acabar o Império Austro-Húngaro. Além do Império Austro-Húngaro, também vai ser dissolvido o Império Otomano, ele também vai ser desmembrado. E aí eu trago para vocês a imagem do mapa da Europa pós Primeira Guerra Mundial. Então, pós Primeira Guerra Mundial, a Europa vai modificar aí seu território. Então, a gente vai ver aí a criação da Áustria, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia, Lituânia, a Letônia, Estônia, Finlândia, Romênia, Bulgária. Então, novos países vão surgir no continente europeu, onde a gente conhece ali nos Balcãs, né? E aí, esses países vão ser desmembrados e o Império Otomano e o Império Austro-Húngaro vai deixar de existir pós a Primeira Guerra Mundial. E as consequências dessas guerras, além das mortes, né, vai ser que o Japão, ela vai pegar as colônias que eram da Alemanha lá na Ásia, e é interessante a gente saber que o Japão vai se tornar um império também, isso vai contribuir para que ele se alie lá na Segunda Guerra Mundial, ele vai ter uma participação muito forte, por isso que eu trouxe o Japão aí, que se beneficiou com o final da Primeira Guerra Mundial, e também vai ter a criação da Liga das Nações, tá? Em 1919. A Liga das Nações foi criada com o objetivo de conter aí possíveis conflitos futuros internacionais entre os países e garantir a paz mundial. Mas a gente vai perceber que a Liga das Nações não vai funcionar porque vai acontecer o quê? Em 1939, a Segunda Guerra Mundial. Então, a Liga das Nações não vai funcionar. E os Estados Unidos vai ser o grande beneficiado financeiramente no conflito da Primeira Guerra Mundial, porque a gente viu que os países envolvidos no conflito estavam destruídos, estava com sequelas de mortos, com a população toda arrasada, precisando se reconstruir. Os Estados Unidos, como não ocorreu o conflito em seu território, fornecia mercadoria, emprestava dinheiro e isso fez com que ele enriquecesse e se tornasse uma potência mundial. Né? Os Estados Unidos vai ser o beneficiado, né? Se tornando a potência mundial após a Primeira Guerra Mundial. Então, ó, quando a gente diz assim, os Estados Unidos é uma potência mundial, aí vocês lembram, começou lá na Primeira Guerra. Ele vai ser o beneficiado lá da Primeira Guerra em se tornar essa potência econômica que prevalece até os dias de hoje, tá? Aí ele vai ter uma quebrada aí econômica, que é um assunto que a gente vai estudar, que é a crise de 1929, mas ele vai voltar a se recuperar novamente na Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos se tornam uma potência econômica por causa dos conflitos internacionais, por causa das guerras. E a gente vê aí, eu trago para vocês, só por curiosidade, alguns avanços e descobertas que surgiram durante a Primeira Guerra Mundial. A gente vê aí, ó, o arame farpado foi utilizado, né, surgiu na Primeira Guerra Mundial e foi utilizado ali nas trincheiras para proteção. Surgiu também o zíper. Ó, o zíper foi um objeto que surgiu porque facilitava a abertura da roupa dos soldados. Surgiu também o raio-x portátil para facilitar, tirar, ver o que estava quebrado de um soldado. Surgiu naquele período também o aço inoxidável. Por quê? Por causa do avanço bélico das armas, eles queriam uma resistência maior do aço
e eles não se enferrujassem com facilidade. Então o aço inoxidável surgiu durante a Primeira Guerra Mundial, né? O submarino, como eu já tinha falado para vocês, que foi uma invenção alemã. E aí, por hoje é só, pessoal. Então, na próxima aula a gente se encontra para mais um conhecimento histórico, né? Uma fala histórica, um papo sobre história com o amigo, professora Cíntia. Então, gente, até a próxima aula.